Boa noite, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor, que todos venham ter um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã. E tudo venha ser, minhas amadas irmãs, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando. Que todas venham ter um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês grandemente, minhas amadas irmãs. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O Santo dos Santos, o Rei dos Reis, é esse Deus tão lindo, minhas amadas irmãs, tão maravilhoso e tão poderoso que Ele é. Só Ele tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E tudo, minhas amadas irmãs, venha ser para a honra e para a glória do nome dEle. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dêem um joinha, aperta aí no seu like, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para que este vídeo, as pessoas vejam mais esse vídeo, ouça a palavra de Deus, porque é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, em nome de Jesus. Aleluia. Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs, no livro dos Salmos, Salmo 136, aleluia, que diz assim: a mim e a você, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é louvado por sua obra e por sua permanente benignidade. Pela benignidade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, aleluia, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para aprenderes a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui no livro dos Salmos 136, está falando da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus fez, aleluia, Ele fez o céu, Ele fez os mares, a maravilha que Ele fez, aleluia, com o poder da mão dEle. Deus, Ele é um Deus tão poderoso, minhas amadas irmãs, aleluia, que ninguém tem, nem eu nem você tem noção do poder de Deus, aleluia. E aqui está falando no Salmo 136, aleluia, perdão, das bondades de Deus, da misericórdia de Deus, do favor, aleluia, de Deus sobre as nossas vidas, de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, minhas amadas irmãs. Esse Deus tão lindo que Ele é e tão poderoso na minha e na tua vida, aleluia. Ele fez o sol para iluminar o dia, e a estrela e a lua para clarear a noite. Que Deus lindo é esse, aleluia. Que Deus poderoso é esse, minhas amadas irmãs, aleluia. Que é tão lindo, que é tão poderoso, aleluia. Que é tão, não tem noção, aleluia, meu Pai, do poder desse Deus, do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E aqui está falando para mim e para você, minhas amadas irmãs, da benignidade, da bondade, do poder de Deus. Foi Ele que fez, aleluia, os céus e a terra, os mares que não tem fim. Foi esse Deus maravilhoso que Ele é. O poder, louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus. Como é lindo esse Deus, minhas amadas irmãs. Quando eu e você, nós cremos nesse Deus,
acreditamos nesta palavra que é tão santa, que é tão digna, que é tão poderosa, que é tão gloriosa. Aleluia! E quando eu e você cremos nela, botamos a nossa fé, a nossa certeza nesse Deus vivo, nesse Deus que é tão real na minha e na tua vida, dentro da tua casa. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus, aleluia! Estou aqui falando da palavra, minhas amadas irmãs, e sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia! Como Deus, ele é lindo, aleluia! Como ele é maravilhoso, minhas amadas irmãs, quando nós confiamos, quando eu e você acreditamos nesse Deus, nesse Jesus, que ele é grande, que ele é poderoso na minha e na tua vida. Que você não duvide desse Deus, do poder que está acima de todos os poderes. Aleluia, está acima de tudo e de todos. É o poder de Deus. É a maravilha que Deus fez, que Deus continua fazendo. Quando aí você crê, quando aí você acreditamos na palavra. Aleluia, que diz aqui no Salmo 136. Aleluia. Aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Então, perdão, desculpa, minha amada irmã. Então, a bondade de Deus, as maravilhas que Deus faz, minha amada irmãs, é para sempre. Deus não faz nada pela metade. Se ele fez, está feito, ele faz, porque ele é um Deus que ele é perfeito. Ele é um Deus que faz, aleluia, tudo aquilo que você nem imagina, que eu nem imagino. E ele tem poder, ele é o poder. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o poder na minha vida e na tua vida, minhas amadas irmãs. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele com entendimento fez os céus. Aleluia. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. Quando eu e você acreditamos nesse Deus tão maravilhoso que ele é. Tão santo e tão digno de toda adoração. É digno de toda honra. É digno de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Adore. Eu e você, nós temos que se esforçar para adorar mais ele, glorificar mais o nome do Senhor, porque só ele é Deus, aleluia, só ele é santo, minhas amadas irmãs, só ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Então ele estendeu a terra sobre as águas. Ele dividiu o mar e a terra, minhas amadas irmãs. Mar e terra seca. Aleluia. Que Deus é esse tão poderoso que ele é? O Deus que fez os céus e a terra. Lá no Salmo 121, diz a mim e a você: de onde virá o meu socorro? Aleluia. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que cuida de mim, cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da minha casa, cuida da minha família e cuida da tua, minhas amadas irmãs. Aleluia. Quando você, meu Deus, que aleluia. Quando você bota o seu coração, aleluia. Quando você começa a acreditar, a botar a sua fé, aleluia. O seu coração botado na palavra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Botar seu coração, aleluia, na palavra. Porque Deus, ele é Deus, ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. E ele é poderoso.
Ele é um Deus grandioso, aleluia. Ele é um Deus grandioso, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que faz as maravilhas na minha vida, na tua casa, na tua família. Nunca duvide desse Deus. Somente creia, confie, acredite. Bote seu coração, aleluia, na palavra. A sua vida na palavra, confiando, minhas amadas irmãs, acreditando nele, porque ele é grande e ele é poderoso para fazer. Muitas vezes você pede e não está vendo nada, mas continua acreditando, aleluia, continue crendo nesse Deus, porque na hora dele, no tempo dele, ele vai colocar nas tuas mãos, minhas amadas irmãs. Ele coloca na tua mão aquilo que você está pedindo todos os dias. Porque ele faz o tempo e a hora dele. Nós oramos, pedimos que seja ontem. Mas não é assim que ele trabalha. É o tempo dele. A hora é dele. Tem, aleluia, naquele salmo que diz... Louvado seja o nome do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, minhas amadas irmãs. Que Deus lindo. Esse Deus, esse Jesus tão grandioso que ele é. Fez o céu, fez a terra. Fez todas as maravilhas que há na face da terra. Foi feita por ele. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por cada um de nós. Derramou todo o seu sangue, o sangue santo, o sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo pecado, para nos salvar, minhas amadas irmãs, para nos para que eu e você, aleluia, passamos a ter a misericórdia dele e conhecer e saber quem é esse Deus. Esse Deus tão lindo que é o Deus da Bíblia. É o Deus que morreu, que deu seu Filho e ao terceiro dia ressuscitou. E ele está vivo, minhas amadas irmãs. Assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, que eu e você temos que acreditar, confiar nele sem duvidar. Porque a palavra de Deus diz a mim e a você, quando nós duvidamos, somos igual às ondas do mar, que vai para frente e vai para trás. Mas quando você coloca o seu coração na palavra, a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é viva. Porque Deus, ele é um Deus vivo. Ele não dorme. Aleluia. Quando você crê. Quando aí você cremos nela. Por mais que às vezes nós estamos ali vendo nossos olhos humanos, vendo tudo ao contrário daquilo que estamos pedindo a Deus. Mas crê. Porque muitas vezes Deus quer testando a minha e a tua fé. Confiar. Acreditar. Não duvidar. Por mais que as coisas estejam tudo ao contrário do que você está pedindo. Mas creia. Somente creia. Aquele homem que veio ali pedir ajuda a Jesus, para que Jesus chegasse na casa dele, aleluia, para botar a mão na filha dele para curar. E ali os escribas fariseus, aleluia, diz: não perturba o mestre, porque a tua filha está morta. E o próprio Jesus disse: Jário, não somente creia. E Jário ali, ele creu. Ele acreditou em Jesus. E quando ele chegou ali, que ele foi ali, aleluia, na casa de Jário, diz a palavra. Aquela menina ali, uma adolescente, diz a Bíblia que ela tinha 12 anos de idade. Ali aquele povo ali chorando. E Jesus diz: a menina não está morta, a menina dorme. E a menina ali, quando Jesus diz a palavra, quando Jesus entrou naquele quarto, pegou na mão da menina, que chama por nome de Talita, com 12 anos de idade. E a menina ali levantou-se e Jesus disse: dê de comer a ela. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Esse Deus tão poderoso que ele é. Esse Jesus tão grandioso e maravilhoso que ele é. Quando eu e você, por mais ali,
que estamos passando por luta que só é você e Deus, só eu e Deus sabemos. E você está pedindo, eu estou pedindo, você está orando ali, pedindo a Deus. E somente eu digo a você, minhas amadas irmãs, somente creia. Somente creia. Não duvide. Por mais que as consequências estejam ali querendo lhe abalar. Mas somente você crê nesse Deus. Nesse Jesus que é grande e é poderoso. Nesse Jesus que fez os céus e a terra. Esse Jesus de maravilha. O Deus de providência. O Deus que ali, louvado seja o nome do Senhor. Que muitas vezes espera de mim e de você que a gente somente creia nele. Espere nele. Espere com paciência no Senhor. Que a sua vitória você vai receber. Para a honra e para a glória dele. Para que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida. Somente creia, minhas amadas irmãs. Porque Deus, ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Nem nunca vai deixar. Ele nunca se afastar de mim, de você. Nós que muitas vezes que se afastamos. Mas sempre ele está ali de braços abertos. Nos vendo, nos ouvindo. Vendo as nossas atitudes. E fazendo ali só o melhor. Para mim e para você. Para a sua família, para a sua casa. Porque é isso que ele espera de mim e de você. Creia. Somente crer e ter fé. E cada dia mais, aleluia, amar-se Deus. Tão grande e poderoso que ele é na minha e na tua vida. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique ao seu coração. E que Deus te abençoe. Te dê um final de semana, minhas amadas irmãs, abençoado de bênção. Seja abençoada. Seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.